Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje, a pedido de uma aluna, eu vou fazer com vocês um porta-tesoura duplo. A maioria das alunas, elas têm duas tesouras, né? Duas tesouras, uma para o tecido e outra para o papel. Então a Jussara me pediu para eu fazer um porta-tesoura duplo. Eu vou fazer hoje com vocês, eu espero que vocês gostem. Então vamos ver o que a gente vai precisar de material. Vamos precisar de manta, eu estou usando R1. Um tecidinho, tô usando esse tecidinho lindo aqui de máquina de costura, de tesoura, linha, ó, tá? E vamos precisar de 2 cursores, porque é um para cada lado. O zíper, tá? Eu tô usando o número 3, mas pode usar o número 5. Vamos usar também a etiqueta, quem tiver. E eu gosto sempre de colocar um tirantezinho, né? Do ladinho ali para puxar, tá? E vamos usar também um tecidinho pro forro. O tecido do forro não cortei ainda, na verdade eu cortei tudo maior por enquanto. Que eu vou mostrar para vocês como que faz o molde. Porque não adianta eu dar uma medida e vocês depois não entrar a tesoura de vocês ou ficar muito grande. Então eu vou ensinar como é que vocês fazem. Aqui ó, eu peguei a minha tesoura maravilhosa, aquela que eu ganhei de aniversário. Coloquei aqui em cima da manta, já fiz direto na manta, mas vocês podem fazer no papel, tá? Coloquei ela aqui na manta e desenhei um triângulo em volta dela toda, deixando mais ou menos um dedo em toda a volta, tá? Aqui na ponta eu fiz retinho, ó. Então aqui na pontinha ficou com 4, aqui na parte maior ficou com 13, 28, tá? Então 28, 28, 13 e 4 aqui. Aí vocês façam aí de acordo com o tamanho da tesoura de vocês. Se a tesoura de vocês for menor, faz menor. E aí, como essa outra tesoura aqui que a gente é a mais comum, que a gente usa lá, é do mesmo tamanho, então acho que vai dar para as duas. Gente, eu nunca fiz, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo, então eu espero que dê certo. Com certeza vai dar certo. O que pode acontecer é não caber a tesoura, mas se não cabe uma, cabe outra. Agora eu colei com ferro o tecido aqui na manta. E vou fazer um quilt de ondinhas. Ó, gente, aqui eu já fiz o quilt de ondinha, tá? Ó, no avesso dá pra ver melhor. E uma coisa que vocês têm que cuidar é que quando vocês riscarem, cortarem, vocês têm que colocar direito com direito, ó, tá? Pra ficar bem certinho, porque senão, o que vai acontecer? Vai ficar assim, e aí vocês não vão conseguir fechar a bolsinha, colocar o zíper, tá? Então, aqui eu já passei o quilt de ondinha, já passei a costurinha na beiradinha em toda a volta, já preguei aqui meu tirantezinho e a minha etiqueta. Agora, a gente vai começar a pregar o zíper, tá? Então, coloco assim, ó, de frente, um pro outro. Vou pegar o meu zíper e vou pregar aqui desse lado. Esse aqui eu vou reservar por enquanto. Então, gente, assim, ó, essa bolsinha... o que vai acontecer? Vocês vão botar uma tesoura de um lado, a outra tesoura do outro lado, e elas não vão se bater, não vão se encontrar, tá? Ó, corto aqui o zíper. Eu sempre prefiro fazer com o zíper de metro, né? Que pra mim é mais fácil. Porque se vocês forem fazer com zíper de comprado pronto, daí ele tem que ser bem grande para ter um espaço de manobra. Então, já vou pregar aqui o zíper na outra ponta, do outro lado. Tá? Essa minha tesourinha aqui, gente, ó, eu uso ela mais pra cortar zíper, porque ela é tesourinha de pescaria, é da Marine, marca Marine, comprada na internet, tá? Ela é pra cortar cabo de aço de pescaria, então ela é boa pra cortar zíper que não tira o fio das tesouras de vocês. Então, aqui eu já preguei, ó, o zíper, um de cada lado. Então, agora eu vou começar a pregar, ó, lembrem que ela tem que ficar assim, tá? Ó, certinho, pra não ter perigo de... E o forro vocês também tem que cuidar. O forro também vocês vão cortar, vão colocar o forro dobrado, ó, o forro... Vão colocar o forro duplo e vão botar aqui, ó, em cima do forro para cortar
exatamente na mesma posição, para não ter perigo. Então, agora aqui eu pego meu forro, coloco aqui em cima e passo uma costura. Agora não é costura de segurança, agora eu vou encostar na cremalheira do zíper, do pezinho da minha máquina. Vou virar pro outro lado, até aí é tudo igual as bolsinhas que a gente tá acostumado a fazer. Viro aqui, ó, e passo um pesponto, pegando só a parte de fora e a costurinha aqui de dentro, ó. O forro fica limpinho, sem costura. Então, cada passo que a gente faz, a gente volta pro mesmo lugar para não virar e não fazer errado. Ó, agora eu vou pegar o zíper desse lado aqui, ó. Então, junto aqui, bem certinho. Vou colocar aqui uma presilha para segurar e vou passar primeiro uma costurinha de segurança. Pronto, passei a costura de segurança. Vou conferir se ficou alinhadinho. Ficou. Agora sim que eu venho com o forro, ó. Então, agora o meu forro vem aqui. Passo a costura mais pra dentro. E agora eu viro, ó, viro tudo pra cá. Ó, seguro, ó, mantenho a minha costura assim, ó, tá vendo? E tombo pra cá. E passo um pesponto na parte de fora, no forro, na costura do forro e no zíper. Eu não gosto, isso é coisa minha, né, gente? Eu não gosto de fazer pesponto pegando o forro junto. Eu gosto que fique assim, ó, limpinho, tá? Então, um lado já tá pronto. Agora, vamos fazer o outro lado. Então, como eu já peguei aqui, o zíper já tá aqui, vou pegar o outro forro, ó, o outro forro, e agora o forro é nessa posição aqui, ó, nessa posição. Prendo o forro aqui, com uma costurinha agora mais pra dentro, encostando o pé da máquina na cremalheira. Gente, aí no canal tem uma bolsinha que é limpinhas e sujinhas. Então, essa bolsinha limpinhas e sujinhas é feita desse mesmo processo. Se vocês ficarem com alguma dúvida de como que faz, vocês vão lá. Vou ver se a Helena consegue colocar o link aí da aula da bolsinhas das limpinhas e sujinhas para vocês assistirem, tá? Ó, tá? Já botei o forro, já pespontei. Agora eu vou juntar para esse outro lado aqui, ó, e vou passar uma costurinha de segurança na pontinha. Vocês já vão entender, tá? Parece complicado, mas não é. Agora eu pego meu forro desse lado e passo outra costura. Eu nem tô cortando muito a gravação pra ficar bem detalhado pra vocês, ó, tá? Agora o que que eu faço pra passar o pesponto? Eu levanto tudo, ó, e viro, ó, deixo aqui na mesa, ó, e viro pra lá. Só que agora eu tenho que abrir esse zíper aqui, ó. Pode destacar aqui o zíper, é assim mesmo. Ó, tá? E deito pra lá pra poder fazer o pesponto. Se eu não abrir o zíper, eu não consigo passar o pesponto. Então, abre o zíper que eu vou ensinar vocês a botar o cursor fechando o zíper. Sem dificuldade nenhuma. Então, olha aqui como é que ficou, tá? Agora, nós vamos colocar o cursor. Então, assim, ó, a gente tem duas possibilidades. Colocar os dois cursores pro mesmo lado, ou colocar um pra lá e um pra cá, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Eu resolvi colocar o cursor fechando pra pontinha, tá? Então, aqui, ó, eu pego o meu cursor, a parte redondinha que entra, aqui eu cortei a ponta do zíper, ó, encaixo primeiro na ponta que não está cortada,
E aí eu venho com a outra que eu cortei e engato. E puxo, ó. Aí tiro fora o cursor e entro com ele de novo, porque eu quero que fique fechadinho o meu zíper. Entro novamente ali e coloco lá. Pronto, ó, tá? Fechadinho. Agora eu vou desvirar ela pro avesso, então eu vou colocar daqui da ponta pra lá, porque é mais fácil entrar com essa ponta menor aqui, né? Ó, essa ponta aqui é maior, então cabe minha mão para poder puxar. Vai puxando com cuidado e desvirando. Ó, ficou assim. Forro para um lado e forro pro outro lado. Agora eu vou passar uma costura em toda a volta e num dos forros eu vou deixar uma abertura para desvirar. Olha aqui, gente, ó, eu fechei a bolsinha sem colocar o zíper no outro lado o cursor no outro lado do zíper. Aí tive que desmanchar aqui um pedacinho, ó, encaixar o cursor, tá? Então vocês prestem atenção nisso, para não fazerem que nem eu, que fechei tudo sem colocar o cursor. E agora para desvirar, ó, eu abro aqui e abro aqui o zíper, ó, tá? E por aqui eu vou desvirar. Pronto o porta-tesoura duplo, gente, olha, ficou bem certinho nas tesouras. Aqui no cursor eu coloquei uma cordinha com uma pérolazinha, tá? Ó, aí de um lado ficou uma tesoura e do outro lado ficou a outra tesoura, ó, tá? Agora eu vou fazer outro, que eu vou usar um outro forro, que esse forro que eu usei aqui, ele é muito fino. E aí eu não gostei. Então vou fazer outro, vou fazer com outro forrinho mais firmezinho. Ficou bem bonito, bem útil, bem prático. E aí, gente, gostaram? Se vocês gostaram, deixa um like pra mim. Deixa um comentário, tá? Que vai ajudar bastante o canal. Tá quase chegando nos 15 mil. Quando chegar nos 15 mil, vou fazer um sorteio para vocês. Me sigam no Instagram, marcia.pet. E quem quiser fazer parte do grupo Alunas da Márcia no Facebook, é só pedir lá para entrar que eu autorizo vocês a entrarem, tá? Lá as alunas colocam foto dos trabalhos e assim vocês vão se animando a fazer os trabalhinhos. Um beijo para vocês todas, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.